Não, o Salmo. Eu gostaria de proclamar algo que o Senhor colocou no meu coração enquanto nós orávamos. O Senhor colocava, eu preciso proclamar, eu estou até ofegante aqui. Eu falei, mas Senhor, mas ordem é ordem e quem manda, quem governa é Ele. O Senhor colocava no meu coração a palavra desleixo. E o Senhor dizia, colocava no meu coração que, exceto aquelas como a Dani, que estão em recuperação, que nós precisamos nos posicionar. Nós temos que participar desta reunião de oração como se nós estivéssemos fisicamente na reunião de oração. Então, isso foi uma ordem do Senhor para esta semana, para esta reunião e para todas as outras que ainda virão online. O Senhor colocava desleixo, não pode, porque o Espírito Santo vai trazer o novo e nós precisamos estar em posição, né? Exceto aquelas que por algum motivo não podem, como a Fabi, que está em recuperação, a Dani, mas todas nós que podemos, que estamos com a nossa saúde em ordem, nós temos que nos posicionar como um exército em ordem de batalha. E essa era a palavra que o Senhor colocava, desleixo. Nós não podemos desleixar. Nós temos que estar com a nossa palavra já postos aqui, ó, já vai pegando a sua palavra, já vai abrindo no Salmo 4. É uma bênção esse salmo, maravilhoso. Nós vamos começar ministrando ele em forma de canção. E enquanto isso, você vai obedecendo ao Senhor, vai tomando posicionamento, né, para você poder participar. Até porque, quando nós vamos partilhar a palavra do Senhor é uma palavra de governo, uma palavra de ordem, uma palavra que cura, que sara, que transforma a nossa vida. E nós precisamos estar na posição daquelas que querem receber. Então, assim, eis-nos aqui, estamos prontas. Amém? O refrão do Salmo é: fazei brilhar sobre nós a vossa face, o esplendor de vossa face. Nós vamos, no refrão, vocês vão ministrar junto conosco, tá bom? Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Vamos fechar os nossos olhos e vamos ouvir a palavra de Deus cantada nesse salmo. E no refrão nós soltamos as nossas vozes juntas. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós. Nós estamos fora aqui de novo. Brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Eu chamo respondei, ó meu Deus, minha justiça, pois me soubestes aliviar nos momentos de aflição. Atendei com piedade, escutai minha oração. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Compreendo que nosso Deus faz maravilhas por seu servo, que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Muitos há que se perguntam que nos dá felicidade,
sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, dai segurança à minha vida. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Amém. Amém. Obrigada, Júlio César. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Esse é o Salmo 4, cantado. É um salmo que foi ministrado, né, na liturgia da nossa igreja, e nós encontramos a melodia. Então, é exatamente essa palavra que nós vamos partilhar. Nós acabamos de ministrar sobre nós o Salmo todinho 4, que nós vamos partilhar esta noite. Então, para quem não me conhece, meu nome é Lilian, né, meu apelido, né, colocado até na divulgação, muitos me chamam de Liloca. Sou casada com o Júlio, ele é músico, servimos na paróquia do Divino Espírito Santo, aqui na Coab 1. O nosso padre é o padre Cláudio Francisco, né, o nosso pastor que nos conduz. E é uma alegria muito grande nós podermos mais uma vez partilhar da palavra de Deus. Este salmo tão maravilhoso que é o Salmo 4. Todo mundo já pegou? Todas já pegaram aí a sua palavra? Salmo 4? Mostra aí para nós, cadê o salmo aí? Amém, aqui, a poderosa palavra de Deus. Primeiramente, partilhar com vocês que o Senhor colocava que vai ser uma noite mais oracional, né? Ele dava essa direção, até partilhei com a Claudete ontem na missa, na Santa Missa, quando eu rezava por esta noite, entregava cada uma de vocês diante do altar do Senhor. Vinha muita palavra oracional. Então, nós vamos fazer uma breve reflexão do Salmo e depois nós vamos fazer, então, um momento de oração com o Salmo. Para a gente entender quem escreveu o Salmo 4. O Salmo 4, como a maioria dos salmos, ele foi escrito por Davi, pelo rei Davi. Quem foi o rei Davi? Davi foi um dos homens mais poderosos que Israel conheceu. Ele era rei, ele era poderoso, ele venceu muitas batalhas. Davi, então, ele era um grande homem diante de Deus, um escolhido de Deus, um ungido. Davi foi eleito rei pelas mãos, por vontade de Deus. Davi foi eleito. E como um dos homens mais poderosos, da mesma forma que Davi tinha todo esse poder como um rei, Davi tinha uma confiança inabalável em Deus. Então, Davi, ele tinha essa convicção de que Deus, ele separa os ímpios dos justos e que Deus, ele tem, de fato, uma predileção por aqueles que amam as coisas santas. Então, Davi, ele tinha essa confiança profunda em Deus, e onde ele escreve o Salmo 4, e fica muito evidente neste Salmo a confiança e a intimidade que Davi tinha com Deus. Porque ele tinha no seu coração, né, a sua vida espelhava um homem que confiava em Deus plenamente, um homem que sabia em quem tinha colocado a sua confiança. Então, ele escreve esse salmo, é um salmo que vai trazer para nós a certeza de que Deus nos ouve. Como é importante, né, minhas irmãs, nós termos hoje essa convicção. Como quando a Gisela partilhava, eu me via muito no lugar dela, né, Gi? Porque o meu pai também, ele faleceu há 2 meses e eu compreendia perfeitamente quando você dizia sobre a dificuldade, né, a dor do luto, e como é preciso
que a gente confie em Deus plenamente em todos os momentos da nossa vida, né? O luto, ele é, na realidade, um dos momentos mais, né, falo hoje com propriedade, um dos momentos mais difíceis da nossa vida. E assim como muitas irmãs que passaram também, a Zuzu, né, e tantas outras pessoas, as nossas irmãs que passaram por algum tipo de luto, e essa convicção, né, que a gente tem que ter como salmo. Então, esse salmo, Davi ele nos dá essa segurança de que Deus ouve a nossa oração. Fecha os seus olhos, com a mão no teu coração, declara isso. Deus ouve a minha oração. Declara isso sobre você. Deus ouve a minha oração. Era isso que Davi fazia. Ele orava a Deus com esta certeza. Deus ouve a minha oração. Então, vamos lá ao Salmo. Salmo 4, a oração da noite. O versículo 2 do Salmo. Primeiro vai dizer, né? Ao mestre de canto, com instrumentos de corda, Salmo de Davi, escrito por Davi. É salmodiado por Davi. Versículo 2. Quando vos invoco, respondei-me, ó Deus de minha justiça. Vós, que na hora da angústia me reconfortastes. Tende piedade de mim e ouvi minha oração. Ó poderosos, até quando tereis o coração endurecido no amor das vaidades e na busca da mentira? O Senhor escolheu como eleito uma pessoa admirável. O Senhor me ouviu quando o invoquei. Tremei, mas sem pecar. Refleti em vossos corações quando estiverdes em vossos leitos e calai. Oferecei vossos sacrifícios com sinceridade e esperai no Senhor. Dizem muitos: quem nos fará ver a felicidade? Fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz da vossa face. Pusestes em meu coração mais alegria do que quando abundam o trigo e o vinho. Apenas me deito, logo adormeço em paz, porque a segurança de meu repouso vem de vós, só de vós, ó Senhor. Então, este é o Salmo da noite, é o Salmo que o Senhor colocou para nós como direção. No versículo 2, minhas irmãs, o que Davi quer trazer para nós, para que a gente tome nessa noite como propriedade, porque eu disse, até partilhava com o Júlio, que a partir de hoje, esse Salmo passa a ser para mim a minha oração da noite, né? De como ele é, a oração da noite, de fato. No versículo 2, a gente percebe que Davi, ele fala para nós, ele clama a presença de Deus, ele invoca a presença de Deus, e aqui ele coloca, vós que na hora da angústia me reconfortastes. Vós que na hora da angústia me reconfortastes. O que isso quer dizer para nós? Davi já tinha feito a experiência. Aqui Davi nos ensina que, de fato, nós temos um Deus que, quando nós oramos a Ele, quando nós recorremos a Ele, de fato, Ele nos reconforta. Então, é isso que Davi escreve neste salmo. Vós que na angústia, Senhor, me reconfortastes. É uma pessoa que já fez experiência. Então, Davi, aqui ele está dizendo para nós de alguém que já tinha feito experiência. E uma coisa que nós temos que ter no nosso coração, muito forte, é que, embora Davi fosse um grande homem, um homem poderoso e respeitado, na igreja ele é ovelha. Diante de Deus, nós somos ovelhas. Então, não importa se nós exercemos um cargo de liderança, não importa se nós somos reconhecidos ou não na igreja, não importa. Diante de Deus, nós somos iguais, nós somos ovelha. Então, quando eu meditava esse salmo, me chamou muita atenção isso. Né? Um homem poderoso, que tinha um grande exército sob o governo da sua voz. Quando Davi se colocava diante de Deus, ele se inclinava como uma ovelha. É assim que nós temos que ser.
Quando a gente invocar a Deus, nós temos que invocar a Deus com humildade e fazer essa experiência com o Altíssimo, saber o nosso lugar, né? Que independente do nosso tempo de caminhada, do nosso conhecimento da palavra de Deus, do tempo, se a gente chegou hoje, se a gente tem 20 anos na estrada com a palavra, com Deus, diante de Deus, nós somos todas iguais, ovelhas. No versículo 3, o Davi nos coloca, nos faz uma pergunta. Eu gostaria, minhas irmãs, que vocês, assim como eu me fiz essa pergunta, que vocês também na noite de hoje fizessem essa pergunta. Ó poderosos, até quando tereis o coração endurecido no amor das vaidades, na busca das mentiras? Será que essa pergunta hoje não é para mim, não é para você? Até quando, o Senhor está dizendo, até quando Valéria, Gisela, Claudete, Sueli, Lilian, Dani, Mirella, até quando vocês terão o coração endurecido? Nas vaidades, buscando às vezes coisas que Deus não está, né? Mentiras, vaidades. Até quando o nosso coração vai ficar endurecido? Davi hoje pergunta para nós, para o nosso grupo de partilha, mulheres do grupo de partilha, até quando o coração vai ficar endurecido? Então é tempo de mudar. Hoje o Senhor está nos dando oportunidade de, com este salmo, nós deixarmos de ter um coração endurecido pela oração, pela busca, por não termos desleixo com as coisas de Deus, mas ao contrário, que nós possamos buscá-lo. Então essa pergunta fica para nós hoje. Até quando o nosso coração vai ficar endurecido? Com coisas, investindo tempo em coisas que não nos levam para Deus. O versículo 4. O Senhor escolheu como eleito uma pessoa admirável. O Senhor me ouviu quando eu invoquei. Eu queria trazer para vocês um direcionamento muito forte que o Senhor me deu quando eu esbarrei no versículo 4. Aqui, minhas irmãs, nós vamos falar sobre conduta de vida. O Senhor escolheu como eleita uma mulher admirável. Então, Deus ama quem ama as coisas santas. Ele escolheu uma pessoa como eleita, uma pessoa admirável. Quem é essa pessoa admirável? É uma mulher perfeita, que não tem defeitos? Não, porque não existe. Todas nós temos fraquezas, temos misérias, temos nossos defeitos, temos medo, temos angústias, mas aqui o Davi está dizendo que Deus ele tem predileção por aqueles que buscam e amam as coisas santas. Nós sabemos que Davi ele cometeu um pecado muito grave, que foi o adultério. Mesmo ele sendo um homem eleito por Deus, amado por Deus, escolhido por Deus, Davi caiu em adultério. Ele caiu. Ele, inclusive, coloca o esposo da mulher casada, que eu não me recordo agora o nome, à frente do exército para que ele fosse morto. E para que Davi, então, pudesse ficar com a sua esposa. Ele cometeu um pecado gravíssimo diante de Deus. Mas como Davi depois vem se arrepender profundamente, porque Davi, ele tinha o quê? Ele amava as coisas de Deus. Ele amava ser um homem reto diante de Deus. Ele caiu como qualquer pessoa pode cair, como todas nós podemos cair, muitas vezes caímos, né? Mas ele vai dizer no versículo 4 para nós hoje, que Deus, o Senhor, escolheu como eleito uma pessoa admirável. Então, isso traz para nós uma certeza que nós temos que buscar ser essas mulheres admiráveis diante de Deus. Então, Deus ele se alegra quando a gente ama aquilo que é reto, aquilo que é correto. E aí vai dizer ainda, ele complementa, o Senhor me ouviu quando eu invoquei. Por quê? Porque Davi ele buscou essa reconciliação. Ele não parou no seu pecado, ele não ficou desleixado no seu erro. Ele caiu, reconheceu que o erro dele era gravíssimo, era um pecado muito grave, mas ele retornou, ele voltou para Deus, ele se arrependeu, ele voltou a buscar as coisas retas e santas. Então ele diz que quando ele buscou o Senhor, quando invocou, o Senhor o ouviu, né? O Senhor me ouviu quando eu invoquei. Aí ele vai dizer, tremei, mas sem pecar, e refleti em vossos corações quando estiverdes em vossos leitos e calai. Neste versículo 5, eu queria partilhar com vocês qual é o tempo que nós temos dedicado à oração.
Né? Aqui no versículo 5, Davi vai dizer, olha, refleti em vossos corações, quando estiverdes em vossos leitos, e calai. Então, assim, eu senti muito forte nesse versículo 5, né, dentro deste momento que nós estamos vivendo, de pandemia, muitas de nós estamos reclusas em nossas casas. Como vocês têm aproveitado, como nós temos aproveitado, porque também fala comigo, né? Primeiramente comigo, o versículo 5. Será que a gente tem tido esse tempo para refletir em nossos corações quando estivermos em nossos leitos? Nós temos tido tempo para, diante de toda a nossa realidade, esse tempo que o Senhor nos colocou dentro de casa. Porque a gente coloca, né? Algumas pessoas colocam, até mesmo como a Gi colocou, dessa doença, e ter mudado, né, o jeito do mundo, porque não foi só no Brasil, foi no mundo, né? O mundo mudou por causa dessa pandemia. Mas o que nós estamos tirando de bom nisso? Eu, particularmente, partilho com vocês que eu vejo que o que Deus fez conosco, eu não digo que Ele mandou essa doença, claro que não, mas, assim, Ele ainda assim nos dá uma oportunidade de voltarmos. Tudo aquilo que, se nós observarmos, minhas irmãs, tudo aquilo, o nosso maior discurso era sobre falta de tempo. A gente não tinha tempo para nada, até mesmo para Deus. Muitas pessoas não iam à igreja, não rezavam porque diziam que não tinham tempo. E agora nós estamos dentro das nossas casas. E aí Davi vai colocar bem concretamente, bem atualmente para nós. Né? Vai para o seu leito, reflete no seu coração e calai, deixa Deus falar ao seu coração. Quantas vezes a gente fala assim, ai, Deus não me escuta, eu rezo, Deus não me escuta. Mas você tem parado, ficado reclusa no seu leito e calado para Deus poder falar ao seu coração? Deus fala, gente. Deus fala ao nosso coração muito, muito Deus fala. O que nós precisamos, na realidade, é dar a Deus a oportunidade. Porque muitas vezes nós, mulheres, não damos a oportunidade a Deus, para que Ele fale conosco. Então, no versículo 5, Davi está nos recordando aqui, colocando um lembrete para nós, que nós precisamos muitas vezes, no nosso dia, nós temos que ter um tempo. Né? A palavra de Deus diz sobre Daniel, uma coisa que me chama muita atenção. No livro de Daniel, ele era um governador, como nos dias de hoje seria um cargo semelhante a um governador. Daniel tinha uma agenda cheia de compromissos. E a palavra diz que 3 vezes ao dia, 3, Daniel parava, se voltava para a direção de Israel e fazia sua oração, ele adorava a Deus. 3 vezes ao dia, com o cargo de governador na época. Quando eu me deparei com essa palavra, eu pensei, gente, se Daniel tinha tempo para orar 3 vezes ao dia, parar e adorar, e a gente, durante a pandemia, vamos voltar para Deus, vamos aproveitar esse tempo. Aí no versículo 6, oferecei vossos sacrifícios com sinceridade e esperai no Senhor. Esperai no Senhor. Fazei a sua parte, ora, confia e espera no Senhor. Como é difícil, né? Quando a gente ouve isso, espera no Senhor. Mas é isso que Davi está dizendo. Opera em quem? No Senhor. Somente em Deus nós podemos esperar, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Muitos dizem lá no versículo 7, muitos dizem, né? Dizem muitos, quem nos fará ver a felicidade? Fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz da vossa face. Quem nos fará ver a felicidade? Quem nos fará ver a felicidade? Deus. Nos dias de hoje, nessa pandemia, nessa loucura, quantos estão perguntando, quem nos fará ver a felicidade? E aí Davi vai dizer, fazei brilhar, Senhor, sobre nós, fazer resplandecer em nós a luz da vossa face. Minhas irmãs, quem vai nos fazer ver a felicidade é aquele que só Ele pode, é Deus. Não tem pandemia no mundo que possa roubar de nós o esplendor da face de Deus em nós. Então, quando as pessoas perguntarem para nós, ou quando nós mesmas formos tentadas a perguntar, né, quem vai nos fazer ver a felicidade diante de tudo? Né, o meu pai também faleceu em meio à pandemia, o meu pai não faleceu de Covid, meu pai teve um infarto fulminante, mas, diante da pandemia também foi muito difícil, né, foi um dia inesperado.
E tantas outras coisas acontecendo, né? O Júlio entra no tratamento oncológico. Quem vai nos fazer ver a felicidade? É Deus. É o Senhor quem nos faz todos os dias a viver a felicidade. Então, essa resposta para nós, quem nos fará ver a felicidade? É só Ele. Não tem outro. Quando, porque a gente pode perceber, tá todo mundo falando de coisas ruins. O mundo está desgraçado, o mundo está não sei o quê. E a gente canta sobre nós, né? Fazei brilhar o esplendor da vossa face. Nós somos aquelas que fazemos a diferença no mundo, quando as pessoas têm que vir para nós e perguntar: quem vai nos fazer ver a felicidade? E nós temos que ter resposta pronta. Faça chuva, faça sol, venha a pandemia, sem pandemia, venha a vacina, não venha a vacina. Quem vai nos fazer ver o esplendor da sua face, nos ver a felicidade, é o Senhor. Hoje e sempre. Acontece o que acontecer. Puseste em meu coração, olha o versículo 8. Puseste em meu coração mais alegria do que quando abundam o vinho e o trigo. Pusestes em meu coração, bate aí no seu coração, pusestes em meu coração, Senhor, pusestes em meu coração mais alegria do que quando abundam o trigo e o vinho. Ou seja, Davi está dizendo que independente da abundância, se abundou o vinho, se abundou o trigo, o Senhor é quem colocou no coração de Davi mais alegria do que quando as coisas dão certo. Porque não é só quando as coisas dão certo, né? Deus coloca em nosso coração uma alegria que o mundo não tem, que o dinheiro não compra, né? Então, é isso que Davi está dizendo aqui, que Deus coloca no nosso coração uma alegria que não existe em nenhum lugar, que é dele, é própria dele. A alegria que Davi fala aqui no versículo 8 é própria de quem tem intimidade com Deus. Ou seja, se o trigo abundou, se o vinho abundou, se teve fartura, se teve escassez, o Senhor pusestes em meu coração mais alegria do que quando abundam as coisas materiais. E o 9, apenas me deito, logo adormeço em paz, porque a segurança do meu repouso vem de vós, ó Senhor. Apenas me deito, logo adormeço em paz, porque a segurança do meu repouso vem de vós, ó Senhor. Aqui, Davi finaliza o Salmo, nos passando a certeza de que uma pessoa que tem segurança em Deus, ela pode deitar e dormir tranquila. É isso que Davi declara aqui, né? Que ele se deita e logo ele descansa, porque essa paz no coração que Davi diz que ele tem, né, que ele trazia, é reflexo de uma segurança de alguém que sabe em quem tem confiado. Esse versículo 9, o Senhor colocava até mesmo pessoas que têm tido dificuldade para dormir. Eu não sei se aqui no grupo, assim como eu tenho tido em algumas noites muita dificuldade para dormir, né? Até quando eu li essa parte aqui, o Júlio disse para mim, toma posse do versículo, para mim, Lilian, principalmente do versículo 9. Né? Logo que eu me deito, logo deito e durmo em paz, porque a segurança da minha vida está no Senhor. Então, Davi nos convida a essa segurança cega. Eu vou partilhar algo com vocês, pessoal, que eu fiz uma experiência no sábado, até a Amanda sabe, a Amandinha sabe que ela ficou sabendo que ela veio aqui, passou aqui para pegar umas coisas. No sábado, minhas irmãs, eu tinha uma lista de coisas para fazer, né? Eu costumo anotar tudo que eu preciso fazer, e eu tinha, na sexta-feira à noite, eu tinha feito uma listinha de coisas que eu precisava fazer no sábado. E aí, no sábado, eu acordei, e aqui na nossa sala tem uma imagem ali de Nossa Senhora, Mãe da Ternura. Não sei se vocês conseguem ver ali, ó. É uma imagem que eu tenho há muitos anos, me acompanha em pregações, muito tempo já. E eu senti aqui na minha sala um cheiro de rosas, muito forte, muito forte. E eu fui para a cozinha, falei, Júlio, vem aqui na sala, tenta sentir um cheiro. O Júlio veio na sala, falando, eu não sinto nada. E para mim, era como se a minha sala tivesse um ramalhete enorme de flores.
E eu falei, nossa, mas que estranho. Aí eu fui chegando perto da imagem, né, assim, cheirando, e quando eu me aproximava da imagem de Nossa Senhora, o cheiro de rosas ficava mais forte. Aí nós seguimos as coisas, tudo, fomos fazer nossas coisas, e aí a gente desceu para pegar o carro, e o nosso carro, na sexta-feira à noite nós tínhamos usado o nosso carro normal, e aí no sábado de manhã o carro não pegou de jeito nenhum. Nós tentamos de tudo, tiramos o carro para fora, andamos com o carro, empurramos o carro, o síndico aqui do prédio viu, desceu para ajudar. Júlio foi comprar gasolina, que aqui em frente de casa tem um posto, colocou junto com o etanol, deixou descansar, o carro não pegava. E aí a gente tentava, Júlio, vamos tentar de novo, várias vezes. E aí eu me recordei, eu falei, Júlio, pensa bem, o cheiro de rosas que estava na nossa sala, que tomava, meu nariz ficou, né, muito forte. Esse carro hoje não pega. Isso é um sinal de Deus, nós estamos sendo guardados. Não é para a gente sair, esse carro não vai pegar. E ele tentou, mas algumas vezes o carro não pegava. Aí nós voltamos para casa, subimos, eu com a minha listinha embaixo do braço, né? E aí me veio ao coração, o homem faz muitos planos, mas a resposta vem do Senhor. Eu tinha muitas coisas que eu queria fazer no sábado, mas nós não murmuramos contra Deus, não, chupamos a bala da amargura, não. Nós subimos, eu falei, Júlia, eu tenho certeza que nós estamos sendo guardados de algo, não era para a gente fazer. Não era, porque o carro não pegou, no domingo o carro não pegou. Então, assim, é um pequeno exemplo, né? Hoje o mecânico veio ver o carro, e assim, de que nós temos que ter uma confiança cega em Deus. Né? Eu podia ter ficado o dia inteiro remoendo, a gente descansou, subimos, fomos, aí aproveitei para fazer limpar a casa, almoçamos juntos, fizemos outras coisas dentro de casa. A nossa vida, essa segurança que Davi vai falar no versículo 9, que a gente deita, logo adormece, que a nossa vida tem um governo. Na nossa vida, nós temos um governo, que a nossa vida, de fato, quando a gente diz que temos das pequenas coisas, das grandes coisas, e eu, minhas irmãs, tenho certeza que nós somos guardados de um mal muito maior, porque não tinha porquê, o carro pegou na sexta-noite, no sábado de manhã o carro não ligou mais. Então, é isso que Davi vem nos falar, essa confiança, né? Quando eu oro, quando eu te invoco, o Senhor me responde. O Senhor vem a meu favor, o Senhor peleja por mim, não tem como. Agora, eu gostaria que nós fizéssemos a nossa oração particular. Eu não sei como, eu vou dar um minutinho para vocês, só para vocês relerem aí o Salmo, para você meditar, qual foi o versículo que mais tocou o teu coração? Aquele que, quando eu proclamei, teu coração queimou. E a gente vai fazer a nossa oração com esse salmo para encerrar. Né? Essa oração da noite, com a palavra de Deus. Né? Aprendendo com Davi, essa confiança cega. Vamos lá? Um minutinho, então, para nós aqui, para a gente reler o salmo. E pega o versículo que o seu coração ardeu. Não.
brilhar o esplendor de vossa face sobre nós. Fazei brilhar o esplendor de vossa face. Então, nós vamos cantar mais uma vez esse salmo e você já pode ir rezando aí na sua casa, do seu jeito, agradecendo a Deus, porque Ele te escuta. Nós temos um Deus que nos escuta, nos ouve. É um Deus que está próximo. Fecha os teus olhos, minha irmã. Fecha os teus olhos agora, eleva o seu coração a Deus. Juntas com Davi, vamos agradecendo ao Senhor, vamos invocando o nome do Senhor. Na realidade, vamos pedindo a Ele, como o versículo 2, né? Um Deus que ouve, que nos ouve. Um Deus que se compadece das nossas angústias. Lá no versículo 2, Davi vai dizer isso, vai fazer essa experiência com Deus. Eu te invoco, Senhor, porque o Senhor se compadece de mim nas minhas angústias. Quantas de nós aqui nesta noite angustiadas, minhas irmãs, esse versículo 2 é para você. Davi está dizendo para você, o Senhor te ouve, o Senhor te escuta e Ele se compadece de ti. Reza nesta noite com esta propriedade de um Deus que se compadece, que se inclina até você, um Deus que te escuta. E eu quero proclamar a você, minha irmã, com toda a propriedade deste salmo, que é a palavra de Deus, que é a verdade. Você que vinha dizendo, Deus não me escuta, Deus não me ouve, Deus está longe de mim. Eu peço que você renuncie agora essas palavras e que elas caiam por terra. E a partir de hoje, porque você fez a experiência com o Salmo 4, você vai passar a declarar, Deus me ouve. Ele se compadece de mim, Ele está próximo. Quando eu invoco, Deus me ouve. É isto que Davi está nos ensinando nesta noite. Que nós podemos fazer experiência com um Deus que se compadece de nós. Um Deus que tem compaixão da nossa dor. Como Márcio Mendes dizia há um tempo atrás no Sorrindo para a Vida, Deus entende que dor é dor. Não tem meia dor. Dor é dor. E Deus sabe disso. Deus entende que para nós dor é dor. Sofrimento é sofrimento. E Ele está perto, Ele se compadece de nós. No versículo 13, o Senhor vai colocando, nos dando toda essa direção no Salmo. Vai colocando que nós não devemos, fazendo a pergunta, que nós não devemos ter até quando os nossos corações vão ficar endurecidos. Meninas, minhas irmãs, vamos declarar isso. Senhor, eu não quero ter um coração duro, não quero ter um coração endurecido, mas ao contrário, eu quero ter um coração mole, aberto, inclinado, assim como Davi, que diante do rei inclinava o seu coração. Declara isso hoje, pelo versículo 3, com essa pergunta que Davi nos faz. Até quando nós teremos o nosso coração endurecido? A nossa resposta é não mais, Senhor. Nós não queremos mais ter um coração endurecido. O Senhor que no versículo 4 nos disse que Deus ama as mulheres, as pessoas, os filhos e filhas que amam aquilo que é reto, que é puro. Deus ama quem ama o que é santo. Dai-nos a graça, Senhor, como suas filhas amadas que somos. Dai-nos a graça, Espírito Santo, assim como o Senhor deu a Davi, um homem que amava as coisas santas. Nós também queremos ter mulheres que amam as coisas santas. Vai dizendo isso juntas, vamos dizer juntas ao Senhor nessa noite. Eu quero amar, Senhor, aquilo que é santo. Eu quero amar, Senhor, aquilo que é reto, que é puro. Eu quero amar aquilo que te agrada. Peça a Deus essa graça hoje. Eu quero, Senhor, amar aquilo que é reto, que é puro. Davi ainda vai dizer para nós, vai nos recordar da importância de nós rezarmos, de nós entrarmos em nosso leito,
e nos calarmos diante de Deus e ouvir. Você que há muito tempo diz que não ouve a voz de Deus, minha irmã, essa é a ordem do Senhor para você, para mim, nesta noite, para nós, que nós possamos nos voltar para o nosso leito, falar com o Senhor e nos calar. Vamos dar a oportunidade, vai dizendo na sua oração, Senhor, eu quero te dar a oportunidade de te ouvir, de eu poder ouvir a tua voz. E assim como o Senhor teve um governo comigo de forma tão particular conosco no sábado, nos livrando, nos guardando de um mal maior, né? O Senhor vai nos dando ordem, direção quando nós rezamos. Ele vai nos livrando do mal, Ele vai nos guardando. Vai dizendo, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Fala ao nosso coração, Senhor. Fala, Senhor, ao meu coração nesta noite. Eu quero te dar, Senhor, a oportunidade de ouvir a tua voz, de falar comigo. E o Senhor vai dizendo, né, Davi, no versículo 6, espera no Senhor. Quantas de nós hoje temos que esperar no Senhor? Esta talvez seja para nós hoje a maior ordem do Senhor. Espera no Senhor. Tem ânimo, tem coragem. Com versículo 6, né, oferecei seus sacrifícios e esperai no Senhor. Espera nele, somente no Senhor. E quando nos perguntarem, Senhor, quem nos fará ver a felicidade, nós temos a resposta, porque nós fazemos experiência. Vai declarando isso, minha irmã. Vai declarando este versículo 7 sobre a sua vida. Quem me fará ver a felicidade? Quem me faz ver a felicidade é o Senhor. Não existe outro Deus, não temos outro Deus. Somente o Senhor é Deus. Vai dizendo isso hoje sobre a sua vida, sobre a sua história, como uma cura para você que vinha se sentindo talvez tão infeliz. Dizendo, Senhor, eu não sou feliz, hoje eu só vejo desgraça. Não, sobre nós, Senhor, fazer brilhar o esplendor da vossa face. E o Senhor é a nossa felicidade. Vai dizendo aí, o Senhor é a minha felicidade, é o motivo da minha alegria. É o Senhor quem nos dá felicidade. Puseste, Senhor, em nosso coração mais alegria do que quando abunda o vinho e o trigo. Pusestes em meu coração a alegria. Vai declarando isso. Pusestes em meu coração, em nossos corações, Senhor, estas tuas filhas amadas. Puseste, Senhor, em nossos corações esta alegria. E nós queremos dizer, Senhor, que nós podemos dormir em paz, deitar, adormecer em paz, porque o Senhor é a segurança da nossa vida. No Senhor nós colocamos a nossa vida. Minha irmã, junto com vocês, eu quero fazer esta oração para encerrar, com a propriedade do versículo 9. Logo deito em paz, logo adormeço. Vai renunciando você, minha irmã, que estava com insônia, que estava constantemente perdendo sono, que estava constantemente perdendo sono. Vai dizendo isso, Senhor, eu me deito e logo adormeço em paz, porque o Senhor é a minha segurança. Nós temos uma segurança, nós temos um Deus que cuida de nós. Vai declarando isso, o Senhor é a minha segurança, o Senhor é a segurança da minha casa, o Senhor é a segurança da minha família, o Senhor é a segurança da minha vida. O Senhor, eu não preciso andar preocupada com coisa alguma, porque o Senhor é a segurança da minha vida. Davi só escreveu esse salmo porque ele sabia em quem ele colocava a sua confiança. Davi tinha esta certeza, um homem posicionado na sua fé. Ele sabia que Deus, somente Deus, era a sua segurança. Vamos cantar sobre nós. Sobre nós, fazei brilhar O esplendor de vossa face sobre nós. sobre nós.
fazei brilhar o esplendor de vossa face sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face, para encerrar sobre nós, fazei brilhar o quê? O esplendor de vossa face sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Amém, Senhor. Obrigada pela tua palavra poderosa, que cura, que muda, que sara a nossa vida. Nós amamos a palavra de Deus. Beija aí a palavra. Quem beija a palavra, beija a face de Cristo. Uma vez um pregador ensinou, o Lúcio, que quando beijamos a palavra, beijamos a face de Deus. Amém. Amém.